E aí, pessoal, sou o professor Felipe Nakamatsu, aqui da Rede de Aprovação de Curitiba. Bom, pessoal, qual a gente vai trabalhar agora? Serviço. Pessoal, serviço é uma das matérias mais importantes que tem caído nos últimos concursos, tanto da FCC, quanto da CESP-NB, quanto da Sesgran Rio, que é a que a gente está focando agora nesse momento. Pessoal, serviço. Eu diria que tem uma probabilidade grande de cair nessa prova, pelo menos uma questão vai cair de serviço, pessoal. E valendo pontuação alta, uns 2 pontos. Então, cuidado, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar aqui o marketing de serviço, pessoal. Vamos lá, marketing de serviço. Serviço é o desempenho essencialmente intangível, ou seja, não pode ser tocado, que pode ou não estar ligado a um produto físico. Então, começando aqui, pessoal. O que é serviço? Esse aqui é cobrado em prova, pessoal. Ele é essencialmente intangível, pessoal. Ou seja, não pode ser pegado, tá bom? Não pode ser palpado, tá bom? O que é interessante vocês saberem? Serviço tem 4 características imprescindíveis, pessoal. Que são essenciais essas 4 características. E quais que são? Como que eu decoro? São duas com IN e uma com V e outra com P. As iniciais, né, pessoal? Então, a primeira inseparabilidade, intangibilidade, variabilidade e perecibilidade, certo, pessoal? Então, isso tem que gravar para a hora da prova, porque tem muitas questões de prova que você sabendo que é inseparável, que ele é intangível, que ele é variável e que ele é perecível, você já mata a questão na prova, tá bom? Então, vamos continuar lá, continuar. Assim, o serviço possui 4 características fundamentais. A primeira, inseparabilidade ou simultaneidade. A segunda, variabilidade ou heterogeneidade. A terceira, intangibilidade. E a quarta, perecibilidade, pessoal. O que é interessante aqui? A gente vai trabalhar cada uma a uma, para vocês saberem aonde que a prova gosta de cobrar, tá bom? E o que significa elas para vocês já irem na prova sabendo exatamente, tá? Primeira característica que a gente vai trabalhar, a inseparabilidade ou simultaneidade. Então vamos grifar ali. Qual a parte que vocês têm que saber? O que vocês têm que levar para a prova de vocês? Inseparável, pessoal. O que quer dizer isso? A produção desse serviço ocorre junto com o consumo, ou seja, o consumo e a fabricação desse serviço é simultâneo, eles são inseparáveis. É isso que quer dizer essa característica, certo? Bem fácil, né? E a prova cobra exatamente isso. Ela cobra como? O serviço pode ser consumido depois da fabricação, por exemplo. Não, errado. A fabricação e o consumo ocorrem a fabricação e o consumo ocorrem simultaneamente, tá bom, pessoal? Então vamos lá grifar. O serviço, diferentemente da venda de um produto, possui um momento de fabricação e consumo no mesmo instante, ou simultaneamente, que também o pessoal gosta de comentar. Dessa forma, no momento em que o médico produz a consulta de um paciente, a consulta, o paciente a consome como cliente do serviço. Então, pessoal, voltando aqui, o que quer dizer isso? Por exemplo, um dentista, quando você vai lá fazer uma obturação, quando ele está prestando esse serviço, você está automaticamente consumindo esse serviço. Então, automaticamente, ele fabrica e você consome no mesmo instante, tá bom, pessoal? Vamos continuar lá. Nesse sentido, em marketing, a importância dessa característica está ligada. O prestador de serviço é observado como fábrica do serviço perante o cliente. E o cliente interfere na produção do serviço, pois ele é o coprodutor. Voltando aqui, pessoal, muito importante essa parte aqui do cliente sendo coprodutor. Por quê? A prova adora colocar que o prestador de serviço e o cliente não interferem na produção de serviço, ou não interferem no serviço. Errado. Por quê? O prestador de serviço é ele que vai fabricar esse serviço. Então, ele depende muito dele. E segundo, dependendo do cliente, vai sim variar de cliente para cliente, vai interferir. Ou seja, de acordo com o cliente que está sendo prestado serviço, o serviço vai sofrer alterações, tá bom? Por isso que o consumidor ele é considerado como coprodutor. Pegaram aqui?
Facinho, né, pessoal? Vamos lá. Variabilidade ou heterogeneidade. Os serviços são variáveis, já que podem variar conforme o consumidor e conforme o prestador, que a gente acabou de citar isso agora há pouco, não citamos? Essa característica possui dois prismas, um positivo e um negativo. Pessoal, do que eu ler aqui, para vocês entenderem, eu vou fazer ao contrário. Eu vou primeiro explicar e depois a gente lê. Como é que funciona? Primeiro, variabilidade. O que vocês têm que levar para a prova? De acordo com o prestador de serviço ou de acordo com o cliente, ele vai variar de cliente para cliente ou vai variar também de produtor, no caso desse serviço, para outro prestador desse serviço. Então, o que quer dizer isso? O serviço varia, tá bom, pessoal? De acordo com o prestador e de acordo com o consumidor. Primeira coisa que tem que levar. Segundo, que ele possui dois prismas. Quais prismas? Um positivo e outro negativo. Prisma positivo é o quê? Primeiro, por haver essa variabilidade, o serviço é considerado diferenciado, ou seja, você pode customizar cada serviço de acordo com o seu cliente, tá bom, pessoal? O que também é interessante essa parte aqui? Isso considera-se um diferencial, ou seja, conforme você vai variando, você ganha do consumidor uma excelência, por exemplo, nessa prestação de serviço, tá bom? Prisma negativo, pessoal. Qual que é o prisma negativo? Por haver muita variabilidade, você não tem um padrão, ou seja, você não, ele aumenta as chances de erro. O que quer dizer isso? Por exemplo, a produção da Coca-Cola. Você tem aquelas garrafinhas da Coca-Cola, uma latinha da Coca-Cola, que sai tudo no mesmo padrão. Ou seja, é difícil eles errarem. Não, por ter esse padrão tão rígido, eles não erram. Sai tudo exatamente do mesmo tamanho, da mesma cor, com o mesmo embalagem, então não tem erros. Já um dentista, que é o prestador de serviço, ele vai fazer 10 obturações no dia. Qual que é a chance de uma delas sair errado? É alta, né, pessoal? Por quê? Porque é ele que está fazendo, ele não tem um padrão de como que deve ser feito para ser 100% correto, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então vamos ler lá. Prisma positivo. Permite a customização e a personalização. O atendimento pode ser diferenciado conforme as expectativas de cada grupo de cliente. E o prisma negativo dificulta o estabelecimento de um padrão de serviço, ou seja, de um desempenho padronizado que iniba de erros. Dessa forma, a prestação de serviço depende em conseguir equilibrar os pontos positivos e os negativos da variabilidade do mesmo. Então, pessoal, essa parte aqui é bem interessante da variabilidade, mas agora a gente vai trabalhar a mais importante, que é qual? A intangibilidade. O que a prova adora colocar? Que o serviço é tangível. Errado. O serviço não é tangível, ele é intangível. O que seria isso? Você, por acaso, quando o dentista vem te oferecer um serviço de obturação, ele está oferecendo para realizar em você, você consegue pegar nele, olhar antes para ver se é bom o serviço? Não. Por quê? Porque ele é intangível, pessoal. É isso que essa característica quer dizer. Só que tem uma pequena pegadinha que alguns elaboradores podem fazer para complicar, tá bom, pessoal? O que ele pode colocar? Se ele colocar na prova, o serviço é essencialmente intangível, certo? Tá bom, pessoal? O que ele pode colocar assim? O serviço é essencialmente intangível e não possui nenhum acessório, nenhum elemento que seja tangível para sua produção. Errado. Por quê? Porque todo serviço é essencialmente tangível. Contudo, ele possui acessórios, possui alguns elementos que são tangíveis. Por exemplo, no caso do dentista, o serviço do dentista que realizar essa obturação. Esse serviço é intangível. Só que agora, o ambiente do consultório, todas as instalações dele, o ambiente físico, né? Aquela cadeira, os materiais que ele vai ser utilizado por ele, isso já é tangível. E isso também indica como que será prestado o serviço, por exemplo. Ou seja, vai ser mais confortável, uma cadeira melhor, por exemplo, tá bom?
Então vamos lá, vamos ler aqui o slide. Uma das características mais marcantes do serviço é sua intangibilidade, ou seja, não é palpável. Contudo, vale ressaltar que todo serviço, mesmo essencialmente intangível, possui elementos tangíveis, palpáveis e perceptíveis. Os elementos tangíveis funcionam como evidências do serviço, ou seja, são acessórios. Grifem essa parte aqui, ó. São acessórios essa parte que é tangível, tá bom? Por isso que eu digo tanto, na sua essência, ele é intangível. Só que nessa parte acessória dele, ele pode ser tangível, tá bom, pessoal? Voltando lá embaixo. Evidências como o serviço poderá ser prestado, como, por exemplo, desses elementos tem o ambiente físico, as instalações, os materiais utilizados pelas pessoas. Voltando aqui, pessoal, se a prova botar o serviço é essencialmente intangível, certo? Se a prova botar o serviço é essencialmente intangível, contudo não possui elementos tangíveis que sejam utilizados como acessórios, errado, porque ele tem alguns elementos tangíveis, tá bom? Então, em prova, vocês têm que levar intangibilidade? Sim, tá correto, ele é intangível, só que ele não pode ser absoluto. Se a prova ressaltar essa partezinha do acessório e colocar que ele não tem essa parte acessória, que essa parte acessória também é intangível, aí tá errado. Mas em base, pessoal, em tese, se ele botar serviço, ele é essencialmente tangível, ou ele é a característica mais perceptível do serviço, é só a intangibilidade? Perfeito, tá bom, pessoal? Então vamos para a nossa última característica, perecibilidade. Vou fazer que nem as outras, vou explicar antes, depois a gente lê. O que é perecibilidade? A obturação que eu estou citando tanto, pessoal. Eu gosto de pegar um exemplo só e seguir para vocês conseguirem manter essa linha de raciocínio, porque se eu mudo muito, às vezes as pessoas se perdem. A obturação, pessoal. O que acontece? Essa obturação que ele ia prestar hoje, nesse horário, ele pode armazenar essa obturação, ir para casa mais cedo e depois prestar no dia seguinte? Não, né, pessoal? Por quê? Porque o serviço ele é perecível, ou seja, ele não pode ser estocado. Vou falar um exemplo mais tangível que vocês consigam enxergar melhor. O exemplo de um voo, por exemplo. O voo que você pegaria hoje, por exemplo. Hoje você pegaria um voo às 8 horas da tarde, tá bom? E você perde esse voo. A empresa pode pegar esse serviço que ela ia prestar para você, armazenar e vender no dia seguinte o mesmo serviço para você? Não, porque o voo do dia seguinte, nesse mesmo horário, mesmo que seja para você e mesmo que seja na mesma companhia aérea, ele não vai ser o mesmo serviço que ia ser prestado no dia anterior. Por quê? O serviço não é estocável, ele é perecível. Conseguiram pegar? Bem facinho, né, pessoal? Vamos ler lá. Os serviços são perecíveis, ou seja, não podem ser estocados. Dessa forma, o hotel que não vendeu a diária de um quarto para hoje, não poderá vendê-la amanhã. A empresa aérea que não vendeu todos os assentos de um voo que partirá às 18 horas de hoje, não poderá vendê-lo para as 18 horas de amanhã. O voo do dia seguinte já é outro serviço, porém os custos fixos, tanto do hotel quanto da empresa aérea, permanecerão os mesmos em qualquer circunstância, pessoal. Ou seja, ele não é estocado, tá bom, pessoal? Deu para pegar as quatro? Para finalizar aqui, ó, antes do nosso exercício. Vamos lembrar as quatro? O que eu falei para vocês? Decorar as iniciais, que eu gosto muito de fazer isso. Duas começam com IN, uma é com V e outra é com P. Então é IN, V, P. IN, inseparabilidade, intangibilidade, variabilidade e perecibilidade. Pegaram, pessoal? Bem tranquilinho, né? Então vamos para os nossos exercícios. Banco do Brasil, SESC-PNB 2010, pessoal. Uma característica típica do serviço de marketing em uma empresa de serviço, ou seja, ele quer a característica de uma empresa de serviço que interfere decisivamente em sua gestão é o fato de sua prestação. O que? O que ele quer? O que é uma característica importante, típica de uma empresa de serviço, ou seja, de um prestador de serviço. Então vamos ler lá embaixo? Vamos começar daí para letra E.
é facilmente percebida pelo cliente antes da compra. Pessoal, eu não comentei com vocês que o serviço ele é intangível, ou seja, não pode ser visto, não pode ser pegado. Como que ele vai ser percebido antes da compra? Não tem como. Então, errado nossa letra E, tá bom? Letra D, pode ser estocada para as horas de maior movimento? Pessoal, eu não falei para vocês que o serviço ele é perecível, ou seja, ele não pode ser estocado de forma alguma. Ou seja, errado também nossa questão, nossa letra D. Letra C, depende pouco dos funcionários e dos clientes. Pessoal, lembra da característica das inseparabilidade e da variabilidade? Essas duas características, se vocês forem ver, tanto o prestador de serviço como o cliente, eles interferem muito no serviço. Então, ele vai depender, ali na questão, ele fala que vai depender pouco dos funcionários e dos clientes. Ao contrário, vai depender muito dos funcionários e muito dos clientes, tá bom, pessoal? Então, nossa C também está errada. Letra B, não costuma variar de cliente para cliente. Pessoal, nossa característica da variabilidade. Lembra que eu comentei? Varia de cliente para cliente ou de prestador de serviço para prestador de serviço, tá bom, pessoal? Então, nossa D também está errado. Nossa B também está errado. Letra A, ocorre simultaneamente ao consumo. Pessoal, lembra a característica da heterogeneidade? Lembra? Ou simultaneidade? O que que era isso? O serviço, ele é fabricado e consumido ao mesmo tempo, ou seja, ele é inseparável. E é isso que a questão pediu, pessoal. Bem facinho, né? Nossa questão, então, nossa letra certa é A, ocorre simultaneamente ao consumo, tá bom, pessoal? Próxima questão. CESP-NB 2007, Banco do Brasil. Serviço é qualquer ação ou desempenho que uma parte possa oferecer à outra e que seja essencialmente tangível, inseparável, variável, perecível. Essas características exigem estratégias de marketing específicas para empresas e serviços. Pessoal, voltem aqui. O que ele quer? Eu não falei nisso da nossa aula, que se você souber só as quatro características, tem questões que ele só pede exatamente as características, é essa questão aqui que a gente está falando, pessoal. O que é? Lembra que as nossas quatro características, vamos relembrar? Duas com IN, uma com V e outra com P. Se você já for na questão, você vai ver que não está dessa forma. Tem uma com IN, outra com V, outra com P e tem uma com T. A gente não comentou nenhuma com T, que é o quê? Inseparabilidade, intangibilidade, variabilidade e perecibilidade, pessoal. O que ele colocou aqui de errado? Vamos voltar ali. Perecível, tá certinho, pessoal. Variável, tá certinho. Inseparável, tá certo. Tangível, errado, pessoal. Ele não é tangível ou serviço. Serviço ele é intangível, ou seja, não pode ser palpado, não pode ser pegado, não pode ser visto, não pode ser percebido antes da compra, tá bom, pessoal? Pegaram aqui? Então, nossa resposta aqui é errado, tá bom, pessoal? Vamos marcar aqui. Última questão, pessoal. Último exercício. Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas, 2013. O atendimento bancário pode ser classificado como um tipo de serviço, como tal, apresenta uma série de características que posicionam esse produto nessa categoria. Pessoal, até aqui, ó, ele não falou nada com nada, que na verdade falou um pouquinho, mas não é muito importante a nossa questão. Vamos pegar agora o que eu gosto de chamar de comando central, que normalmente começa aqui, ó, geralmente nesse finalzinho. Colocou ponto final, aqui já é o comando central, que aqui a característica que não pertence à categoria dos serviços ou seja, o que ele quer aqui? Ele quer a característica que não faz parte do serviço. Bem tranquilo, né, pessoal? Mesma coisa que eu comentei. Se você souber só as quatro características, você já matava a questão. Vamos lá, primeira questão. Vamos lá para nossa questão. De trás para frente, hein, pessoal? Heterogeneidade. Pessoal, heterogeneidade, tá certo ou errado? Certinho. Ele é heterogêneo, pessoal. Certinho, tá bom? Letra D, perecibilidade. O serviço é perecível? É certinho, pessoal. É perecível também. Inseparabilidade. Pessoal, o serviço é inseparável? Ele não corre o consumo e a prestação, a fabricação dele não consome, não acontece junto?
Sim, por isso é inseparável, então tá certinho. Estocabilidade, pessoal. O serviço pode ser estocado para as horas de maior movimento? Errado, pessoal. Porque ele é perecível. Olha só, a letra D falou perecível. E a letra B falou estocado, estocável. Ou seja, já está errado aqui, já estão em contradição. Então aqui você já dava para saber que a resposta ou era B ou era letra D. Então aqui, pessoal, nesse caso, qual que é a nossa resposta certa dessa questão? Letra B, porque ele quer a que não pertence. Tomem cuidado, pessoal. Letra A, intangibilidade pertence à característica do serviço, porque não pode ser palpável, não pode ser pegado, tá bom, pessoal? O que vocês têm que levar para a prova? Também, lê o comando com calma, pessoal. Se você passa direto por esse não aqui, ó, esse não aqui que eu grifei, você pega e já vai letrar intangível. O que eu comentei muito na aula? Que a intangibilidade é uma das maiores características que eles adoram cobrar. Ou seja, é a característica que mais cai em prova é a intangibilidade. Você lê ali rápido. Pertence à característica do serviço. Lê a letra A, intangibilidade. Tem pessoas que já marcam a letra A e já vai para a próxima questão. E errou, pessoal. Uma questão básica que era só ler direitinho o comando, tá bom, pessoal? Fechamos aqui a nossa aula de atendimento bancário, pessoal. Muito importante essa aula porque ela pega serviço, que é uma das minhas grandes apostas de pelo menos uma ou duas questões na prova de vocês, tá bom? Boa sorte, pessoal. Muita dedicação e continue assistindo os vídeos que eu estou mandando semanalmente para a gente pegar. Eu pretendo ver agora, pessoal, para fazer uma revisãozinha de alguns tópicos mais básicos, para a gente pegar um pouquinho mais de outros assuntos que não vai dar tempo para explorar tão a fundo. O pessoal pede normalmente para gravar mais aulas, mas é complicado um pouco para mim para gravar muitas aulas, pessoal. Então, o que eu pretendo fazer? Eu estou divulgando no meu canal aqui toda semana, né, um vídeo ou de atendimento ou de técnica de vendas que seja bem importante, como esse serviço, por exemplo, ou da semana passada das etapas, que também era muito importante, então, ou aquela outra semana ainda que eu passei promoção, que era muito importante também. Então eu faço um vídeo só desses assuntos que mais caem em prova, e agora no finalzinho, nessa reta final, eu vou fazer um vídeo maiorzinho contemplando vários assuntos, mas bem superficial para vocês irem mais uma revisão zona, digamos, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal, e boa sorte. Dedicação, hein?